Olá, pessoal. Meu nome é Cristina Milagre, eu sou cardiologista do Hospital do Coração de São Paulo e eu vou falar um pouquinho com vocês a respeito da insuficiência cardíaca, um tema que eu gosto muito. Aqui, falando um pouco sobre mim, eu tenho 20 anos de formada, me formei na Faculdade de Medicina de Petrópolis e fiz residência em São Paulo, na Beneficência Portuguesa, métodos gráficos no INCOR, e me especializei em teste ergométrico, medicina do estilo de vida, mas hoje eu trabalho mais com consultório, então esse tema me deixa muito à vontade e eu gosto muito. Então, vamos lá. A insuficiência cardíaca, ela é uma síndrome clínica onde o coração é incapaz de mandar o sangue, de bombear o sangue de forma adequada, ou ele faz isso às custas do aumento do enchimento ventricular, né? Então, a gente tem duas classificações aí da insuficiência cardíaca crônica, que vai ser a nossa aula, que é uma patologia de natureza progressiva e persistente, e a insuficiência cardíaca aguda, que requer um atendimento de emergência, suportes e terapias emergenciais, né, que não vai ser o foco da nossa aula. Falando da classificação, a gente tem várias classificações da insuficiência cardíaca. Uma delas é através da fração de ejeção. Então, temos aí a fração de ejeção preservada, os pacientes com fração acima de 50%, e fração de ejeção reduzida abaixo de 40%. E definimos aí uma classificação de intermediária entre 40% e 49%. Então, a gente tem a classificação pela capacidade funcional da New York Heart Association. Então, a gente tem a classe funcional 1, que é o paciente que não tem sintomas, a classe 2, o paciente tem sintomas leves aos esforços, ao dia a dia, né? A classe 3, os pacientes têm uma limitação mais importante, mas não tem sintomas em repouso, e o paciente com a classe 4, que é o paciente com dispneia, cansaço ao repouso, né? E essa classificação funcional é uma coisa que a gente usa muito no dia a dia, na prática clínica, né? E depois a gente tem uma outra classificação de progressão da doença, que foi uma proposta da American College, junto com a American Heart, pelo desenvolvimento e enfatiza a questão da progressão da doença. Então, a gente tem lá, vejam, os estágios de insuficiência cardíaca A, B, C e D. O estágio A, na verdade, o paciente não tem insuficiência cardíaca. Ele tem doenças que favorecem o desenvolvimento da insuficiência cardíaca, diabetes, hipertensão, tabagismo, tratamento de câncer com drogas cardiotóxicas, né? Obesidade, vários fatores. No estágio B, o paciente já tem doença estrutural, mas ele não tem sintomas. E aí, nesse caso, quando o paciente já está você já diagnostica a disfunção, alteração estrutural, você já deve introduzir a tríade medicamentosa, que seria os IECAs, o BRAS, né, os bloqueadores receptores de angiotensina, os beta-bloqueadores e os antagonistas mineralocorticoides. No estágio C, o paciente tem doença estrutural e sintomas. Aí você vai lançar mão também de alguns medicamentos para melhorar os sintomas. E a classe D, o estágio D, o paciente com insuficiência cardíaca refratária ao tratamento clínico, né? E isso você vai poder lançar mão até de dispositivos de assistência ventricular e encaminhar o paciente para transplante. Falando um pouco sobre a epidemiologia da insuficiência cardíaca, a gente sabe que é uma patologia que acomete milhões de pessoas no mundo, né? Tem uma sobrevida quando os pacientes já têm a doença instalada de forma grave, uma sobrevida após 5 anos é de apenas 35%, né? A gente sabe que a estimativa da insuficiência cardíaca de aumentar com os anos é grande, pelo envelhecimento da população, as pessoas vivendo mais tempo, então isso também é um fator que tem uma perspectiva de um aumento nos próximos 15 anos, de 46%, né? E a gente sabe que as mulheres também, elas têm maior chance de desenvolver insuficiência cardíaca na pós-menopausa, e o envelhecimento junto, então isso também traz aí
uma alteração no corpo em função da queda do estrogênio, e que também favorece a insuficiência cardíaca, tem muitos estudos nessa linha também. Então, a gente sabe que nos idosos e nas mulheres existe uma grande quantidade de pacientes com fração de ejeção preservada, insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, tá? A maioria dos pacientes que têm insuficiência cardíaca, eles são indivíduos idosos, têm vários tipos de doenças, né? Então, tem uma alta prevalência de comorbidades que a gente fala. No Brasil, a gente tem um registro que mostra que o principal fator de rehospitalização dos pacientes é a não adesão ao tratamento, né, que leva à descompensação da doença, né? Temos também a etiologia reumática e a doença de Chagas, que também é uma causa de insuficiência cardíaca no Brasil, que gera quadros graves, e também traz quadros graves na população jovem, né, que tem esse tipo de patologia de doença reumática e Chagas, comprometendo a qualidade de vida desses pacientes mais jovens, principalmente a doença chagásica, tá? Mas a etiologia isquêmica é a etiologia mais comum da insuficiência cardíaca no Brasil, tá? Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre a fisiopatologia da insuficiência cardíaca. Então, lembrando lá dessa classificação dos estágios, né? Se você tem várias doenças que favorecem uma agressão do miocárdio, né? Você tem o estágio A, né? Isso vai fazer a agressão do músculo do miocárdio, e quando o coração começa a ter dificuldades da demanda metabólica e tudo mais, você vai ter ativação de vários sistemas, o sistema nervoso simpático, ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, e também ativação de outros sistemas neurohormonais, que vão dar uma expressão gênica da doença. Então, uma vez que o coração não consegue bombear o sangue, você vai ter uma ativação do sistema nervoso simpático, fazendo taquicardia, né? Você vai ter ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, favorecendo a retenção de sódio e água, né? A liberação dos peptídeos, que vão também ser ativados nesses processos todos fisiopatológicos da insuficiência cardíaca, trazendo alterações nas membranas cardíacas, na matriz extracelular, remodelamento cardíaco, né, hipertrofia do coração, disfunção cardíaca e a expressão da doença. Então, quando a doença acontece, já vem acontecendo vários mecanismos tentando compensar isso daí, né? Então, você tem todos esses sistemas. Então, quando a gente entende que várias coisas interferem, vários processos interferem na fisiopatologia da insuficiência cardíaca, a gente vai entender muito bem o tratamento lá na frente, que a gente tem que lançar mão de várias drogas para isso. Aqui, o diagnóstico, essencialmente, a gente tem o diagnóstico clínico, né, o exame físico, sinais e sintomas, o eletrocardiograma e o raio-x de tórax, que são exames básicos aí, que você pode realizar com muita facilidade. Exames laboratoriais também vão ajudar no diagnóstico, e o ecocardiograma também. Então, falando primeiro dos sinais da insuficiência cardíaca, quando você está examinando o paciente, você já vai ter alguns sinais para você pensar na doença, junto com o que ele conta na anamnese. Então, a gente tem sinais de turgência jugular, refluxo hepatojugular, quando você vai examinar na região do abdômen, no hipocôndrio direito, né? A terceira bulha cardíaca, ela acontece na diástole, né, quando você tem aí, porque a gente tem a diástole dividida em 3 fases, né, o enchimento rápido do ventrículo, o enchimento lento e a contração atrial. Então, essa terceira bulha é uma bulha de baixa frequência, audível mais na ponta do coração, e ela acontece pela desaceleração do fluxo de sangue quando ele passa pela válvula mitral e bate no ventrículo, né? E chega no ventrículo esquerdo. Então, é uma bulha que você vai poder escutar nessa região mais audível.
O impulso apical desviado para a esquerda, a gente vai ver, na hora que você está examinando o paciente, pulsando o coração mesmo, desviado para a esquerda. Pode estar ali na linha média da axila, que vai estar bem desviado. Crepitações pulmonares, né, você também vai auscultar o pulmão e vai ter os estertores crepitantes, sinais de congestão pulmonar. O paciente, muitas vezes, está com taquicardia compensatória, né, pela ativação do sistema nervoso simpático e tudo mais. E a CIT pode ter hepatomegalia por congestão pulmonar, né, da cápsula do fígado, então o paciente às vezes tem dor também na região, e extremidades frias em algumas situações, e edema de membros inferiores, que a gente vê com muita frequência nos pacientes, né. Os sintomas mais comuns é cansaço progressivo, dispneia paroxística noturna, o paciente acorda dispneico, com falta de ar, né? E a ortopneia, ele fala, doutor, eu estou dormindo sentado, se eu deitar eu tenho que pôr um monte de travesseiro, então isso aí já é uma dica que você já vai pensar na insuficiência cardíaca, né? A intolerância aos esforços, ele fala que agora não consegue fazer as coisas que fazia antes, né? Ganho de peso por retenção de líquido, a tosse noturna por congestão pulmonar, dor abdominal pela CIT, se ele tiver, ou justamente também pela questão do fígado, né? E perda de peso, na verdade, você tem já é uma fase mais avançada, os pacientes que têm caquexia pela insuficiência cardíaca, e isso traz mais gravidade para esse paciente, né? Então, e a oligúria em alguns casos, porque você começa a ter um comprometimento aí do rim. Os peptídeos, né, que são os exames laboratoriais, a gente pode lançar mão dos peptídeos natriuréticos, né, que é o BNP ou o NT-proBNP. Então, na verdade, esses peptídeos, eles são liberados quando você tem um aumento da pressão nos ventrículos, né, uma alteração na parte do enchimento ventricular. Então, é importante o BNP e o NT-proBNP, na sala de emergência, porque se você tem eles normais, você vai excluir a insuficiência cardíaca, mas também ele não é exclusivo da insuficiência cardíaca. Então, pacientes idosos, eles podem ter o BNP alterado, pacientes obesos, pacientes com doença renal crônica, anemia, então outras coisas também vão deixar o BNP alterado. E ele serve também como prognóstico, né? Uma vez que a insuficiência cardíaca, você tendo um BNP alterado, você também vai ter nesse prognóstico aí, para a insuficiência cardíaca, você pode usar na prática clínica isso. Mas na sala de emergência ele é muito útil, tá? Depois, o eletrocardiograma, que é um exame clássico, que a gente vai ter informações importantes do paciente, do ritmo, se o paciente tem bloqueio de ramo, arritmia, se tem áreas de fibrose, né, se já teve um infarto, se está com isquemia, então, se tem hipertrofia ventricular, tudo isso a gente pode ver no eletro. Se veja esse eletro aí, que eu estou mostrando para vocês, um eletro tipo de sobrecarga ventricular e de câmaras esquerdas, na verdade, né, um eletro com alta voltagem aqui do QRS, esse padrão strain aqui da onda T invertida assimétrica, o índice de Morris aqui, que mostra sinal de sobrecarga de ato esquerdo, então um eletro tipicamente de um paciente com sobrecarga ventricular esquerda e de câmaras esquerdas, na verdade, né. Depois o raio-x de tórax, que mostra aí para nós a cardiomegalia, né, a área cardíaca aumentada, congestão pulmonar. Aqui a gente pode ver também a inversão de trama, né, e em alguns casos você pode detectar derrame pleural, apagamento do seio costofrênico, aqui a gente está vendo, mas também você pode ver na insuficiência cardíaca esses sinais, né, então é um exame de grande valia também. O ecocardiograma é o exame de escolha para você fazer o diagnóstico, no sentido de você ver, analisar a função cardíaca sistólica e diastólica, se o paciente tem hipertrofia, se ele tem valvopatias, né? Você pode ver o pericárdio, então, pericardite, várias doenças. Então, você tem como
ir já direcionando a causa da insuficiência cardíaca, muitas vezes pelo eco, né? Então, aqui eu coloquei um algoritmo que nos ajuda muito. Então, você tem lá um paciente, né? Vocês são alunos aí da faculdade e sempre é bom a gente ter um algoritmo para nos ajudar, né? Então, o paciente com anamnese e exame físico, você tem um eletro e um raio-x de tórax. Você suspeita de IC? Ok, suspeita. Se você tiver disponível BNP, né, dosagem de natriuréticos, você pode lançar a mão. Se o BNP for normal, você vai excluir insuficiência cardíaca, é improvável, e você vai lançar a mão, pensar em outros diagnósticos. Se você tem o BNP disponível e está alterado, e possivelmente esse paciente tem insuficiência cardíaca, ele já vai, aí você, fazendo um ecocardiograma, você já vai definir se esse paciente tem fração de ejeção preservada, fração de ejeção reduzida, intermediária, e vai iniciar o tratamento. Lembrando que, se você definiu que esse paciente tem IC, independente da fração de ejeção dele, né, se ele já tem insuficiência cardíaca, você já tem que entrar com a tripla medicação, né? Que é os beta-bloqueadores, os IECAs ou os BRAs, que são os receptores dos receptores da angiotensina, e os antagonistas mineralocorticoides, que a gente falou lá atrás sobre os estágios. Então, é um paciente que tem já indicação de iniciar o tratamento se ele não está em tratamento, porque isso vai fazer toda a diferença a médio e longo prazo para esse paciente. Então, ficou bem, acho que está bem didático aqui esse algoritmo. Outros exames cardiológicos podem te ajudar de acordo com algumas necessidades que você possa ter. Por exemplo, o ecocardiograma transesofágico, se o paciente tem fibrilação atrial, você vai pesquisar trombos, aí você tem que fazer um eco transesofágico. Se o paciente tem uma doença valvar, que você não conseguiu visualizar muito bem pelo eco transtorácico, mas não é um exame fundamental na insuficiência cardíaca, né? Mas você pode lançar a mão dele em algumas situações. A cintilografia de perfusão miocárdica, ela é um exame que nos dá muita informação, né, a respeito da perfusão miocárdica, áreas de fibrose, isquemia, né? Aqui a gente tem o eixo curto, né, o corte no eixo curto, o eixo vertical longo e o horizontal. Então, quando você tem uma perfusão igual nas imagens de repouso e pós-estresse, né, que o paciente pode fazer o estresse com esteira, né, e o estresse farmacológico. Na verdade, esse exame não é o paciente que está compensado para fazer, né, não é o exame de paciente descompensado, que ele não tem condição de fazer um teste ergométrico, por exemplo, mas para você definir a causa no segundo momento. Você vai começar a tratar e definir a causa. Então, é de grande valia na pesquisa de isquemia miocárdica, áreas de fibrose, né? Então, a cintilografia é outro exame que você pode lançar a mão. O PET, que é a tomografia por emissão de pósitons, analisa o metabolismo miocárdico, né? Através da pesquisa, através do metabolismo da glicose, né, através do flúor. Então, a gente também pode detectar áreas de isquemia, áreas de viabilidade. Então, esse aqui são cortes semelhantes da cintilografia, que você vai detectar áreas que não têm viabilidade, não têm metabolismo energético, ou áreas que têm metabolismo energético. Então, isso vai favorecer você pesquisar a viabilidade desse miocárdio para definir condutas. A angiotomografia de coronárias é um exame também que nos ajuda muito na definição da etiologia da doença coronária, da insuficiência cardíaca. Vejam aqui, eu trouxe uma imagem, uma descendente anterior, que é a artéria aqui, essa artéria aqui está com uma suboclusão, né? Então, você vê toda a árvore, né, coronária, e você também tem uma análise do score de cálcio desse paciente, né? E através desse score, se o paciente tiver um score de cálcio maior que 100, é um score alto, e um paciente com score de cálcio acima de 400 é um score de cálcio muito alto. Lembrando que o score alto já vai tirar esse paciente para um alto risco, você já vai classificar esse paciente
como paciente de alto risco. Então, esse exame também é importante saber que, muitas vezes, as lesões das coronárias, quando você faz uma comparação com o cateterismo, elas podem estar superestimadas na angiotomografia de coronárias, comparando com o cateterismo, que é o padrão ouro, né? Mas é um exame de muita ajuda. Então, é isso. Depois, a ressonância magnética também nos mostra várias informações do coração, o miocárdio, áreas de fibrose, áreas de isquemia, se o paciente tem uma miocardiopatia isquêmica ou não isquêmica. Então, a ressonância também pode ser de grande valia nessa investigação. Nos pacientes com insuficiência cardíaca, o teste cardiopulmonar, depois que o paciente está compensado e tratado, é um excelente exame, porque através do teste cardiopulmonar, você vai analisar umas variáveis, né, os limiares, vai calcular o VO2, que vai te mostrar a capacidade funcional desse paciente, isso é prognóstico na insuficiência cardíaca, vai te ajudar na prática de atividade física, de orientação desse paciente para fazer exercício, né? Você vai orientar o exercício com mais segurança. O teste cardiopulmonar é usado para pacientes que são graves, que possam ter indicação de transplante, então o cardiopulmonar ajuda nessa definição aí, se o paciente tem indicação ou não de transplante. Então, é um exame fundamental na insuficiência cardíaca, tá? Então, falando aí da etiologia, que a gente está falando sobre os exames que a gente pode para detectar as causas, né? Então, a principal causa de insuficiência cardíaca é isquêmica, mas a gente tem também a hipertensão, chagas, valvopatias, miocardiopatias, doenças autoimunes, doenças infiltrativas como a sarcoidose e a amiloidose, causas de cardiotoxicidade pelas drogas, principalmente relacionadas ao tratamento de câncer, os quimioterápicos, né? Congênitas, por miocardiopatias congênitas, miocardites, periparto, que também é muitas vezes de difícil diagnóstico, porque a mãe está num momento ali cuidando do filho e cansaço, muita coisa, e fica subjetivo aí, muitas vezes esse diagnóstico pode passar, né? E temos a idiopática, que muitas vezes não temos causa para, né, não conseguimos achar uma causa para essa insuficiência cardíaca. Então, vejam vocês que a gente tem muitas causas, mas eu falo o seguinte: quando você depara com um paciente com insuficiência cardíaca, já procura doença coronária nele, porque esses pacientes eles já têm várias comorbidades, então aí a gente sabe que é a principal causa. Então, eu vou me ater mais agora à questão do tratamento, que eu acho que vai auxiliar em algumas questões aí para vocês que estão aí, né, nessa fase de estudo aí de faculdade. Então, vamos lá. O tratamento não farmacológico é muito importante. Então, o paciente tem que saber que ele tem que tomar os remédios, mas ele também deve saber o que ele deve comer em relação à dieta, o comportamento que ele deve ter em relação à sua doença. Então, é importante o controle do peso, o paciente diminuir o consumo de bebidas alcoólicas, se ele fuma, ele interromper o tabagismo, ter uma restrição de sal na dieta, ter um tratamento adequado com a medicação, tomar o medicamento de forma regular, sem interrupções, né? Mostrar para ele que isso vai piorar o coração dele se ele fizer interrupções, né? Monitorar os sintomas, então, e a retenção hídrica, se ele começa a inchar, ele já tem que procurar auxílio médico, então várias coisas são importantes a gente explicar ao paciente, né? O tratamento, ainda falando dessas orientações, a gente deve falar sobre as vacinas, a importância da vacina da gripe, a influenza e a pneumocócica, porque os pacientes cardiopatas, quando eles têm uma infecção, eles descompensam as suas doenças de base, né? Então, se eles têm diabetes, eles vão descompensar o diabetes, se eles têm insuficiência cardíaca, vão descompensar a AIC, então, realmente, é importante essas vacinas. Reabilitação cardíaca, que, assim, a gente deveria ter muito mais centros de reabilitação cardíaca, e isso ia mudar muito a questão da saúde pública,
né, principalmente. Então, realmente faz uma diferença enorme os pacientes terem reabilitação cardíaca. E atividade sexual, os pacientes só devem evitar a atividade sexual quando estão descompensados, né? Não é ser compensada, o paciente que tem um cansaço, uma classe, estágio A, B ou C, ele não vai ter tantos problemas, uma vez que o gasto metabólico da atividade sexual é baixo, né? Então, mais é para o paciente descompensado mesmo. E o planejamento familiar, as mulheres jovens que pretendem ter filhos, né, que já são portadores de IC, elas devem ser orientadas nisso, uma vez que aumenta a morbimortalidade materna. Então, também isso é uma coisa importante para a gente dizer. Falando do tratamento farmacológico, então, assim, se a gente tem um paciente que tem já doença estrutural e não tem sintomas, você já fez esse diagnóstico, você vai dar a terapia tripla. Os inibidores da ECA, né, da enzima de conversão da angiotensina, ou os bloqueadores dos receptores da angiotensina 2, né, porque geralmente a gente não associa os dois juntos, pelo risco principalmente de hipopotassemia e hiperpotassemia, né, os beta-bloqueadores e os antagonistas receptores mineralocorticoides. Então, você vai introduzir esses 3 medicamentos, lembrando que a gente sempre começa com doses baixas e vai aumentando, a gente sempre dá a dose máxima tolerada, né? Os estudos sempre fazem com drogas em doses mais altas, então, se o paciente tolera a medicação, você tenta chegar nas doses máximas, porque isso vai fazer com que o paciente possa melhorar a função cardíaca a médio e longo prazo, tá? E os outros medicamentos, né? Os inibidores da neprilisina e os receptores da angiotensina e dos receptores da angiotensina, que é o sacubitril valsartana, que o nome comercial é o Entresto, não sei se a gente não tem genérico dele ainda, é um medicamento que está mais novo, né, do que os anteriores, e então esse medicamento, ele não deve ser usado junto com os inibidores da enzima de conversão, ou os bloqueadores receptores de angiotensina. Então, quando você for dar eles, você não vai dar os outros dois, tá certo? E os demais drogas que estão aqui na lista, a gente vai associar de acordo com a necessidade ou com sintomas, né? E, recentemente, a gente teve, o ano passado, o FDA autorizou a liberação dos inibidores da SGLT2, que é uma droga, que é a dapaglifosina, que é usada inicialmente para os diabéticos, e que os estudos, o DAPA-HART-FALUR, ele mostrou benefício nos pacientes com IC, independente ou não de ter diabetes. Então, foi uma droga que veio somar aqui no arsenal da insuficiência cardíaca. Mas eu vou falar um pouquinho de cada um, tá? Então, vamos lá. Os beta-bloqueadores, né, a gente dá preferência para os bisoprolol, carvedilol, metoprolol, e também o nebivolol, que não está aqui, mas o nebivolol, ele é mais cardioseletivo, indicado para pacientes asmáticos, por exemplo, né, e ele também tem um efeito vasodilatador, tá? Então, os beta-bloqueadores já são consagrados aí na insuficiência cardíaca, com redução de mortalidade, redução de morte súbita, hospitalização por IC e melhora dos sintomas, né? Os inibidores da ECA também revolucionaram o tratamento da insuficiência cardíaca, bloqueando o sistema renina-angiotensina-aldosterona, né? E eles, de efeito colateral relevante, a tosse seca é de 10% a 20% dos pacientes, então, em alguns casos, a gente tem que trocar pelos receptores, antagonistas receptores da angiotensina, né, que são as valsartanas, losartanas e candesartanas, né? Essas drogas são muito bem toleradas, a gente tem muito poucos efeitos colaterais delas, né? Grandes estudos também mostrando os benefícios na insuficiência cardíaca, redução de hospitalização, de morte, enfim. Então, são as 2 drogas aí que a gente vai escolher uma ou outra, né? O sacubitril valsartana, ele é uma droga que ele é o inibidor da neprilisina e do receptor da angiotensina 2. A neprilisina é uma enzima que degrada peptídeos. Então, essa droga, ela atua inibindo essa enzima que degrada os peptídeos
E o estudo dessa droga foi o estudo Paradigm, Heart Failure, que mostrou uma diminuição significativa, queda de 26% de mortalidade, de internação por todas as por IC, mortalidade total. O estudo foi interrompido bruscamente, desculpa, o estudo foi interrompido precocemente pelo benefício da droga, né, foram mais de 8.000 pacientes, então esse estudo foi de grande valia aí para os pacientes com insuficiência cardíaca, tá? Uma limitação do uso dessa droga é o custo, né, porque é uma droga cara, então a gente não tem isso na rede pública, então a gente usa mais isso em consultório, naquele paciente que pode pagar o medicamento, né? Então, essas drogas a gente vai escolher aqui, vão fazer parte do arsenal, e a partir daí a gente vai usar outras para o controle da frequência, dos sintomas associados, para controlar os sintomas, por exemplo, aqui a ivabradina. A ivabradina é uma droga que ajuda a controlar a frequência cardíaca, né? E a gente foca em deixar a frequência cardíaca abaixo de 70 nos pacientes cardiopatas. Então, se você já está na dose máxima do beta-bloqueador e você não conseguiu atingir a meta da frequência, você pode lançar a mão da ivabradina e ela não vai causar uma bradicardia significativa de risco para o paciente. Então, é uma droga que você pode associar quando você não chega na sua meta. Os digitálicos, eles têm pouco espaço hoje, assim, nos estudos contemporâneos, não contemplam a droga para comparar com outras. Então, assim, ela foi perdendo espaço com as novas drogas para IC, né? Os diuréticos, para aliviar sintomas de congestão, mas não faz parte do arsenal da terapia tripla, né, da insuficiência cardíaca. Os nitratos e hidralazina, naqueles pacientes que tem uma função renal, uma creatina maior que 3, um clearance menor que 20, ou se o clearance piorou mais de 25 ml por quilo por minuto, alguns critérios você vai ter que tirar o IECA, você vai usar o nitrato com hidralazina, tá? E também, uma coisa que eu não falei sobre os receptores, os antagonistas dos receptores do mineralocorticoides, que também eles retêm potássio, né? Então, isso também é uma atenção. Se o paciente tiver com hiperpotassemia maior que 5,5, a gente tem que suspender os mineralocorticoides, né? E os antagonistas receptores da mineralocorticoides, tá? E os inibidores do SGLT2, que, como eu falei, é uma entrada recente aí dessa droga no arsenal para insuficiência cardíaca, também remédio de alto custo, né? Também limita o seu uso. E uma coisa importante dessa droga, esse medicamento, a dapaglifosina, ela age fazendo glicosúria, controlando a glicemia. Então, a gente tem que ficar atento para esses pacientes, porque eles podem fazer infecção urinária, infecção do trato urinário, e podem ter desidratação. Então, eu fico um pouco preocupada em relação aos pacientes idosos com insuficiência cardíaca, que a gente já tem essa questão da água, da restrição hídrica, normalmente eles já não tomam água, né? Então, assim, é uma atenção quando você dá essa droga, e você tem que orientar bem o paciente sobre isso, tá? Outra coisa importante sobre o sacubitril valsartana é que ele pode causar hipotensão, né, que é o principal efeito colateral dessa droga. Então, se você está usando IECA ou bloqueador do receptor da angiotensina e por alguma razão você vai introduzir o sacubitril valsartana, você tem que suspender. Se for bloqueador do receptor da angiotensina, 24 horas antes. Então, o paciente tomou no dia anterior, no dia seguinte começa o sacubitril valsartana. Se for IECA, tem que ser 36 horas de suspensão do IECA para iniciar o sacubitril valsartana, para não ter risco de hipotensão significativa, né? Então, é uma atenção dessa droga, uma coisa que tem que ficar atento e tem que orientar o paciente, tá? Então, basicamente, as drogas que a gente tem aqui no arsenal para tratamento e as terapias adjuntas, que depois eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre elas. Então, aqui eu pus esse
esse slide para mostrar para vocês que, como a insuficiência cardíaca tem uma fisiopatologia rica, né? São vários mecanismos que interferem na doença. Então, todas as drogas que você usa, você vai estar bloqueando um processo da fisiopatologia da doença. Então, os beta-bloqueadores vão, com receptores beta e alfa, vão diminuir lá, todos vão levar a diminuição do consumo de oxigênio, diminuição da frequência cardíaca, vasoconstrição, retenção só de água, remodelamento, fibrose, né? A ivabradina também diminuindo a frequência cardíaca, favorecendo todos esses benefícios. Os antagonistas da aldosterona aqui, né, favorecendo o bloqueio da aldosterona para evitar a retenção só de água. Aqui os IECAs e os BRAs no bloqueio da angiotensina 2 e dos receptores AT1, e o sacubitril valsartana, que entra aqui bloqueando a neprilisina, que é a enzima que degrada peptídeos. Então, por isso que a gente tem que entender e mostrar para o paciente a importância de cada medicamento. Porque se ele entende que cada medicamento vai fazer uma coisa para melhorar o coração dele, você traz mais consciência para esse paciente, para ele se tratar, né, de forma adequada, tá? Então, eu vou agora falar um pouquinho para você sobre os outros tratamentos não farmacológicos, né, que são os cardiodesfibriladores implantáveis, né? A gente sabe que os pacientes com morte súbita recuperada por fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular, e que são prevenção secundária, têm indicação de desfibrilador, e os de prevenção primária, com insuficiência cardíaca, classe funcional 3 ou 4, e fração de ejeção menor que 35% após a terapia otimizada. Então, para pensar no CDI, você tem que otimizar todos os medicamentos desse paciente, e depois de tudo isso que você vai pensar no implante de um CDI, né? Quando o paciente infarta e fica com uma disfunção, a gente deve aguardar pelo menos uns 40 dias, porque você tem o miocárdio atenuado, né, atordoado, que vai favorecer arritmias, por exemplo, né? Então, depois disso, você vai ter uma análise mais criteriosa se realmente esse paciente precisa de um CDI, tá? Ele é contraindicado nos pacientes com classe funcional 4 refratária, né? E, assim, na miocardiopatia isquêmica, os CDIs assim, tem uma indicação maior. Na miocardiopatia não isquêmica, parece que o CDI não tem uma indicação, assim, os custos, os benefícios são mais questionáveis de você colocar um CDI num paciente com miocardiopatia não isquêmica. Então, tende a ser melhor nesses casos de paciente com etiologia isquêmica, tá? Aqui eu trouxe uma foto para mostrar para vocês. Olha, aqui a gente tem o marcapasso, né? Que na verdade ele é um marcapasso com função de desfibrilador. E as terapias de ressincronização cardíaca, né? Elas que são os pacientes, para ter indicação dessas terapias, eles devem ter fração de ejeção menor que 35%, estar em ritmo sinusal e ter bloqueio de ramo esquerdo com QRS maior que 130 milissegundos. Porém, alguns estudos sugerem que se o paciente não tem mais do que 150 milissegundos de QRS, pode ser que não seja tão benéfico assim, tá? A terapia de ressincronização cardíaca, ela não impacta na mortalidade, impacta na qualidade de vida, nas reinternações, né, na melhora dos sintomas, tá? Mas não tem impacto na mortalidade. E os dispositivos de assistência ventricular, que são bombas mecânicas, né, que vão auxiliar o coração nessa insuficiência, né, que ele não consegue manter as demandas. Então, esses dispositivos, que são o HeartMate, né, e você pode usar ele como ponte para transplante, ou pacientes estão se recuperando para depois fazer um transplante, ou para ele melhorar primeiro, para depois avaliar o que vai fazer com esse paciente, qual é a melhor decisão. E nos pacientes que não têm indicação de transplante e estão muito refratários, sintomáticos, né, pode ser uma terapia de destino,
Aqui no HCOR, a gente recentemente teve uma paciente que colocou um dispositivo, né, um HeartMate, é um paciente jovem, de 60 e poucos anos, está bem, e ela ficou 6 meses internada no hospital, e ela muito sintomática, não tinha contraindicações para o transplante, então foi uma opção e foi com sucesso, essa paciente está em segmento. Ela é paciente de uma amiga minha, e realmente foi um êxito aí esse implante para essa paciente. Então, aqui eu trouxe uma foto para mostrar para vocês, o HeartMate, aqui a gente tem onde ele é conectado aqui no ventrículo, na aorta, né? E o paciente fica usando essa bateria aqui, tem todo, né, o controle aqui. Então, só para vocês terem ideia como que funciona. O transplante, né, é muita coisa para falar de transplante, mas assim, eu vou ser genérica aí com vocês nesse ponto, e os pacientes com EC avançada e refratária, com tratamento otimizado, você deve pensar no transplante. Aí você vai analisar várias situações, várias coisas que o paciente tem, para ver se ele tem indicação ou não de transplante. Então, voltando a falar do teste cardiopulmonar, ele é fundamental na análise de pré-transplante, se você está pensando nisso. E se o paciente tem um VO2 menor que 14, ele tem indicação de transplante, e se ele tiver uso de beta-bloqueador menor que 12, né? E você também vai avaliar as contraindicações também, que são várias, né? Pacientes maiores que 70 anos, muito obesos acima de 35 de IMC, infecção sistêmica ativa, pacientes com doenças com baixa expectativa de vida, você não tem indicação, pacientes diabéticos com lesão de órgão-alvo, mantendo hemoglobina glicada alta, acima de 7,5, paciente que teve embolia pulmonar recente, pacientes com AVC recente, com lesão grave, sintomático, né? Então, realmente, várias coisas que vão interferir aí na decisão do transplante, tá? Então, sobre a insuficiência cardíaca, era basicamente isso que eu tinha para falar para vocês. A gente teve uma novidade aí no congresso da American Heart, agora em 2020, que teve a apresentação de um estudo, que foi o GALACT Heart Failure, que foi um estudo com uma droga nova para a gente usar na insuficiência cardíaca, que é um inotrópico positivo. Então, eu não coloquei aqui mas eu estou falando para você sobre esse medicamento. A droga chama Omecamtiv Mecarbil, né? Ele é um inotrópico que vai favorecer a ativação da actinamiosina, né? Vai ativar esse processo da actinamiosina sem ter o aumento do cálcio, que as outras drogas inotrópicas até então, elas tinham essa questão do aumento do cálcio para favorecer a contração, né, da ativação, a ativação da miosina com actina, e realmente esse não tem. Então, uma droga, um inotrópico positivo, que não aumenta o consumo de oxigênio pelo miocárdio e não aumenta o consumo de ATP, frequência cardíaca e pressão arterial. E ele foi mais significativo de evitar procuras ao hospital, reinternações, hospitalização e idas ao pronto-socorro por IC, né, descompensada. Então, o estudo foi feito em 8.256 pacientes, que com fração de ejeção menor que 35%. Foi um estudo aí com 21 meses de segmento. Um médico aqui do HCOR participou desse estudo também, Dr. Félix Ramírez. Então, a gente pôde saber um pouco mais sobre esse estudo, e foi superior ao placebo. Essa droga foi comparada com placebo, né? Quase 50% dos pacientes tinham classe funcional 3 e 4, tá? A maioria, predominantemente, classe 3. E os pacientes, 25% deles estavam internados, tá? Então, melhorou basicamente qualidade de vida. Então, uma droga nova aí, que é o Omecamtiv Mecarbil, tá? Um inotrópico novo para insuficiência cardíaca. Foi agora lançado em novembro na American Heart 2020, tá?
Agora eu trouxe um caso para vocês, que foi um caso muito interessante, para mostrar a importância da gente fazer tratamento clínico da insuficiência cardíaca, que muda a história natural da doença, tá? Então, aqui, uma mulher de 63 anos, na época ela procurou o hospital, me procurou para fazer uma avaliação pré-operatória de cirurgias de varizes, né? E ela não tinha nenhum sintoma, tinha dislipidemia, intolerância à glicose, sobrepeso, e de antecedente tinha tido um câncer de mama em 87, fez radioterapia apenas. Cirurgias prévias tranquilas, nada relevante, e história familiar de diabetes e hipertensão. No exame físico, ela não tinha um exame físico pobre, assim, com poucas alterações, pressão normal, frequência cardíaca de 80, e só tinha as alterações da insuficiência venosa mesmo, né? O eletrocardiograma dela apresentava um bloqueio de ramo esquerdo, né, um ritmo sinusal com bloqueio de ramo esquerdo. Diante disso, e a paciente tinha levado um teste ergométrico prévio de 2008, que ela tinha um ritmo sinusal sem bloqueio, mas que ela fez um bloqueio de ramo esquerdo intermitente em intraesforço, porém numa frequência alta. Então, assim, o bloqueio de ramo esquerdo no teste ergométrico, quando ele é induzido pelo esforço, mas em alta frequência e boa capacidade funcional, muitas vezes ele não tem correlação com doença coronária, diferentemente se você tem um desenvolvimento de um bloqueio em baixa carga, paciente um teste com pouca resistência física. Então, como ela já tinha, para a gente fazer o teste ergométrico ia ficar limitado, né? Porque o paciente já estava em bloqueio de ramo esquerdo. Aí foi solicitado um eco que mostrou a função cardíaca dentro do limite da normalidade, né? Limítrofe, principalmente por causa do bloqueio, isso também pode acontecer, mas as câmaras normais, diâmetros normais, tinha uma insuficiência mitral e tricúspide discreta, alteração do relaxamento, e esse movimento assincrônico do septo por causa do bloqueio. Aí foi solicitada uma cintilografia. Por quê? Porque se eu fosse fazer um teste ergométrico, o bloqueio de ramo ia me atrapalhar a análise de isquemia, né? E na vigência de um pré-operatório, então, um exame um pouco invasivo, com dipiridamol, no caso, quando o paciente tem bloqueio de ramo esquerdo, é melhor você fazer com fármacos o estresse, em vez de fazer o estresse físico, né? Então, ele apresentou uma hipoperfusão, né, uma hipocaptação do radiofármaco, na região anteroseptal e septal, que são regiões que podem acontecer isso na cintilografia por causa da presença do bloqueio de ramo esquerdo. Como não tinha outros comemorativos, não tinha dilatação de câmaras, não tinha nada que justificasse aí pensar que tivesse uma isquemia, que esse era só do bloqueio de ramo, então optamos por liberar essa paciente para fazer a cirurgia. Aqui a gente tem as imagens da cintilografia, veja que a gente tem uma diminuição da captação de radiofármaco, né? Aqui na região aqui anteroseptal e septal, mas não tem isquemia relevante, é uma alteração fixa, né? Que a gente chama. Então, essa paciente foi liberada para a cirurgia e orientada a fazer uma avaliação anual. Ok, passou um ano, a paciente voltou para fazer o eco assintomática. O que aconteceu com a paciente? Remodelou, né? Fração de ejeção de 38 pelo método Simpson, diâmetro diastólico ventricular aumentado de 52, aumentou o ato esquerdo, ventrículo esquerdo, aumento do índice de massa, né? Hipodifusa do ventrículo, né? E então, diante disso, lembrando lá do começo, então, detectamos um paciente com insuficiência cardíaca assintomática. Então, é um estágio B, né, que tem disfunção sem sintomas. Então, a gente já tem que entrar com a terapia tripla. IECA, bloqueador do receptor de angiotensina, ou um ou outro, beta-bloqueador e antagonista mineral corticoide. Ela tinha uma classe funcional 1, que é a paciente assintomática, né? E nessa época também do 2013, que ela fez o eco também, tá? Então, diante desse resultado, tivemos que partir para mais um pouco, para investigar um pouco mais. Então, foi solicitada uma cineangiocoronariografia
para descartar a doença isquêmica, porque é a principal etiologia, né, no Brasil, e não tinha lesões coronárias. O teste cardiopulmonar foi realizado, o paciente apresentou um VO2 de 21, então um bom VO2, tinham sinais de disfunção cardiocirculatória incipiente, né, e uma regular aptidão física cardiorrespiratória, porque essa paciente era sedentária, nunca foi muito de fazer atividade física. Tinha uma elevação paradoxal da pressão sistólica na fase de recuperação durante o esforço, né, quando terminou o teste, e isso acaba sendo um sinal de hipertensão futura, tá? E o NT-proBNP da paciente aumentado também, né? Então, fechando aí o diagnóstico de insuficiência cardíaca. Paciente assintomática, com disfunção sistólica, alteração dos peptídeos, então, iniciando a terapia, né? A paciente fez também uma ressonância cardíaca, que mostrou a dilatação discreta do ventrículo esquerdo, a disfunção importante, na verdade, a fração de ejeção, ela varia de acordo com o método, né? Então, você não pode comparar exatamente o eco com a ressonância, e são métodos diferentes, você vai ter variação na fração de ejeção, e tinha esse dissincronismo aí da atividade na região do septo. Por quê? Porque o doutor Rochite, que é lá do HCOR, do setor de ressonância e tomografia, eu conversei com ele, ele falou, olha, o septo, ele dança, ela tinha um septo muito, né, um distúrbio elétrico muito grande, e isso fazia com que tinha esses dados aí bem significativos na ressonância. Então, o diagnóstico pela ressonância era miocardiopatia dilatada não isquêmica, né? E aí foi introduzida a medicação. O paciente começou com ramipril, 5 miligramas, Celozoc 2 vezes por dia de 50 e espironolactona. Mesmo assim, ela manteve a frequência cardíaca alta com 200 miligramas de Celozoc. Foi introduzido o ivabradina com 5 miligramas. Essa paciente nunca precisou tomar diuréticos, porque nunca teve sinais de congestão, nunca teve descompensação clínica, nesse período dessa fase que ela ficou com esse quadro de insuficiência cardíaca. E aí a gente conseguiu chegar na frequência alvo aí abaixo de 70, tá? E ela continuou, aí a gente fez a avaliação anual, em 2014 ela manteve as mesmas alterações dos exames de 2013, continuou tomando as medicações, e quando foi em 2015, para minha alegria, a paciente fez um remodelamento reverso, né, que a gente chama, o coração se recuperou, a fração de ejeção foi para 58, os métodos são diferentes, mas se equivalem aí na análise, né, porque quando você tem disfunção, é preferível você usar um método que o outro, então isso varia mesmo, às vezes, de um exame para o outro, mas vejam que diminuiu o diâmetro ventricular, diminuiu o ato esquerdo, e ela tinha um movimento assincrônico como tinha antes, e teve uma recuperação maravilhosa, um remodelamento reverso, e motivo de alegria muito grande. E aí a paciente continuou o segmento, o que é importante a gente saber, que depois que o paciente recupera a função, nesse caso que ela fez um remodelamento reverso, a gente tem que manter o tratamento, não pode suspender, tá? E aí essa paciente ficou em segmento durante 2 anos seguidos, ela veio mantendo o mesmo padrão, e hoje ela continua usando as mesmas drogas, e não precisou introduzir outras drogas, e está com a tríade medicamentosa. Tá? Então, o que eu tinha para falar para vocês era isso, espero ter ajudado com a minha explanação. Eu gostaria de agradecer o convite para ministrar essa aula. Eu gosto muito do que eu faço, e por isso que eu também coloquei essa frase aqui, para a gente ilustrar no final, né? Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Carl Jung. Porque as pessoas nos procuram para melhorar a vida delas, para
os pacientes que têm doença cardíaca, eles têm a simbologia do coração é muito forte para as pessoas, então eles querem um acolhimento, quando eles entendem da doença, eles vão tratar ela melhor, então, assim, quanto mais você puder mostrar, explicar a importância do tratamento, porque muitas vezes o paciente acha que é muito remédio, é bobagem esse, é bobagem aquele, né? Então, assim, a gente precisa convencer o paciente que tratar, que aquele remédio vai ser bom para ele, que vai melhorar o coração dele, né? Então, quando a gente tem esses desfechos, como esse caso dessa paciente, realmente é um desfecho muito, muito positivo. E confesso aqui para vocês que foi um desfecho maravilhoso, porque essa paciente, ela é minha mãe. E então, assim, eu deixei ela nas mãos também de uns colegas, por questões éticas aí de tratar, né, a mãe e tudo mais, e esse remodelamento reverso dela realmente foi um motivo de muita alegria para mim, cardiologista. Então, às vezes eu brinco com meus pacientes e falo, olha, acontece, né, aconteceu comigo, na minha família. Então, assim, mais uma vez eu venho aqui agradecer o convite para essa aula, e estou à disposição, vou deixar os meus contatos, caso alguém queira tirar alguma dúvida e perguntar alguns detalhes sobre algum estudo, alguma coisa que eu tenha falado e tenha ficado alguma dúvida, né? Mas lembrar sempre que precisamos tratar o nosso paciente com o melhor que a gente tem a oferecer, nas condições que o paciente está, fazer o nosso melhor sempre, né? Porque uma hora você tem como lançar mão de algumas drogas muito caras, outras você está na rede pública, você não tem, então, assim, mas temos que fazer sempre o nosso melhor. Então, muito obrigada e espero que tenha ajudado vocês.
Olá, pessoal, tudo bem? Olha, primeiramente quero agradecer ao convite aí do CONAS para fazer essa apresentação para vocês nesse congresso, esse segundo congresso aí de cardiologia e que venham vários outros. O tema que eu escolhi é um tema bem do dia a dia, não só do cardiologista, mas do clínico também. Eu acho que qualquer pessoa que trabalha com medicina no Brasil, eventualmente, vai ter contato com essa população aqui, que são os pacientes chagástricos. Beleza? Meu nome é Decarto, eu sou cardiologista, sou arritmologista clínico, faço parte do corpo clínico do Hospital Israelita Albert Einstein, do HCOR e do Instituto Pazanese de Cardiologia. Então, pessoal, por que a gente vai conversar sobre doença de Chagas? Ela é uma doença extremamente prevalente, são mais de 10 milhões de pessoas com doença de Chagas no mundo, tá? Ela é a causa mais comum de miocardiopatia não isquêmica. Quando a gente fala de miocardiopatia, é muito comum a gente pensar em coronariopatia, aquele paciente que infartou, tudo, e realmente disparado é a principal causa, mas a gente tem que lembrar que quando a gente tira a coronariopatia da equação, doenças como a miocardiopatia chagásica despontam aí em termos de etiologia, sobretudo na América Latina. Tá? E é uma doença que ainda é incidente, né? Anualmente são quase 40 mil novos casos que vão surgindo. Então, hoje a gente vai bater um papo aqui sobre as consequências dessa doença. A gente vai discutir como que o diagnóstico é feito da miocardiopatia chagásica e falar um pouquinho sobre o tratamento dessa doença, tá? Como eu falei, ela é prevalente, é uma doença que tem uma distribuição a nível global, tá? Não é só Brasil, não é só a região da América Latina, tem casos descritos na Península Ibérica, na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá também, na Austrália. Mas, para o brasileiro, essa doença tem também uma conotação especial, porque ela foi descrita por tá? No começo ali do século XX, Carlos Chagas fez um feito na medicina, tá? Que é descrever toda essa doença, desde a sua etiologia até todas as suas fases, tá? Então ele fez um feito bem notório. Aí quando a gente fala de medicina, ele começou os estudos sobre essa doença ali no estado de Minas Gerais, tá? Onde ele identificou o Trypanosoma cruzi, identificou o vetor transmissor, esse inseto aí, que é o barbeiro, certo? E desde então tem se procurado maneira de tratar essa doença, de controlar esse vetor também. Então, aqui, pelas palavras do próprio Carlos Chagas, né, a doença de Chagas é uma doença endêmica, ela tem uma evolução crônica, diferente de outros quadros infecciosos, né, que o paciente tem aquele quadro clínico inicial mais agudo, depois melhora e acaba ficando livre da doença. O Trypanosoma cruzi, ele acaba encontrando um balanço, um equilíbrio na relação hospedeiro e parasita. Que os vários tipos de barbeiros, tá? Distribuição mundial, no Brasil, historicamente falando, o triatoma infestas foi um dos principais, tá? E apesar da gente falar muito do barbeiro, existem outras causas também de transmissão dessa doença, tá? Olha só, cerca de 20% dos casos crônicos que a gente encontra aí nos ambulatórios, nas enfermarias, de pacientes com doença de Chagas, são secundários à transfusão sanguínea. Tá? Até a década de 90 não se tinha um controle muito eficaz. Então, às vezes, o indivíduo ia lá, doava sangue, era portador de doença de Chagas, não tinha nem noção, não sabia, e acabava transmitindo o Trypanosoma cruzi para outra pessoa. Então, a cada 10 pessoas com doença de Chagas, a gente pode estimar que pelo menos 2 tiveram esse tipo de transmissão. Hoje, claro, o controle está muito mais eficaz. A distribuição, como eu falei, é global. A gente tem casos descritos de surtos nos Estados Unidos, tá? E outro tipo de surto aí que ganhou a mídia, né, que despontou bastante, foi relacionado ao consumo do açaí, né? Do modo como essa fruta é produzida, é triturada para gerar aquele suco. Às vezes você tinha barbeiros ali, você tinha um inseto morando ali naquela planta, e no momento que ela era triturada, tá? Restos do barbeiro, com presença do protozoário do Trypanosoma cruzi presente, ainda viável,
eles adentravam o indivíduo, né, através da ingestão oral e geravam um quadro gravíssimo de miocardite aguda, de forma que, na primeira década desse nosso novo milênio, cerca de 70% dos casos de doença, dos casos novos, claro, de doença de Chagas, foram secundários a essa transmissão oral. Tá? Mas não é que o consumo de açaí está gerando tantos casos assim, é porque a gente começou a controlar mais esse vetor também. As políticas públicas voltadas para a identificação e destruição, eliminação do barbeiro, facilitaram também com que a incidência dessas infecções pelo inseto reduzisse, e, claro, as outras causas vão despontar em consequência disso, tá certo? Os casos foram surtos aí em todo o Brasil, tá? Principalmente na região norte, mas não exclusivamente na região sul. Nós tivemos casos também de surtos aí relacionados à miocardiopatia chagasca aguda, através do consumo do açaí. Então, essa doença pode ser transmitida através do vetor, do barbeiro, do inseto, através de transfusão sanguínea, através de transmissão congênita também, tá? Tanto que no pré-natal a gente precisa solicitar ali para a mãe a sorologia para a doença de Chagas, né? Sobretudo mães que moram ali em regiões endêmicas, assistentes laboratoriais também, não sei se vocês já tiveram oportunidade de entrar no laboratório de pesquisa doença de Chagas, é tudo muito bem controlado, ficam insetos contaminados, outros insetos ali livres do Trypanosoma cruzi, nunca ouvi falar de casos de assistentes laboratoriais, pelo menos dos anos 2000 para cá, mas enfim, é uma forma de transmissão também, a transmissão oral que eu citei. Em relação à mãe, geralmente a transmissão vai ocorrer no segundo e no terceiro trimestre, tá? E o problema é que nas primeiras semanas de vida do bebê, ele já pode desenvolver um quadro agudo ali de miocardiopatia chagásica, de doença de Chagas, então a gente precisa detectar precocemente. Sei que aquela mãe ali é portadora de doença de Chagas, na hora que o bebê nasce, a gente vai buscar a presença de formas triplomastigotas ou através da análise do PCR e identificar se o bebê foi ou não contaminado, e a gente já vai tratar essa criança, tá? A gente não posterga pelo risco dessa criança desenvolver, entrar na fase crônica da doença, certo? Então a gente faz o tratamento ali nos bebês que foram diagnosticados, e a boa notícia é que a taxa de cura é altíssima, quando tudo é feito direitinho, e daí a importância, novamente, do pré-natal, a gente consegue ter uma taxa de cura que chega a ser maior que 90%, certo? Em relação ao ciclo biológico do Trypanosoma cruzi, né? Ele pode infectar hospedeiros vertebrados, como o homem, alguns mamíferos, e o hospedeiro invertebrado, que é basicamente um inseto. Tá? Entre os outros vertebrados, ele pode infectar cachorro, tatu, bicho, preguiça também. Então, muito cuidado com esses animais silvestres, né? E em relação ao ciclo biológico, como que ocorre? A multiplicação do Trypanosoma cruzi quando ele chega ali no seu hospedeiro. Quando ele está no hospedeiro vertebrado, ele é esperto, ele vai gerar toda a multiplicação dele dentro da célula. Ele fica lá protegidinho dentro da célula e começa a se multiplicar. Uma vez que ele se multiplica muito, rompe a célula e vai infectar outros tecidos. Agora, quando ele está dentro do inseto, dentro do barbeiro, ele vai se multiplicar na região extracelular. Tá? Então, tem essa pequena diferença. No homem, a multiplicação dele ocorre de maneira intracelular. Existem algumas formas que esse Trypanosoma vai adquirir durante o seu ciclo biológico, a depender de onde ele está. Se ele está fora da célula, se ele está dentro da célula, ele se adapta, né? Ele quer sobreviver. Então, quando ele está no meio intracelular, ele vai poupar energia. Por quê? Lembra que eu falei, na forma intracelular ele vai se multiplicar. Então, ele fica numa forma arredondada, ovalada, que a gente chama de forma mastigota. Então, quando ele está dentro da célula, ele fica bem paradinho ali, só gastando energia, gerando mitose, tá? Gerando outras formas ali, a mastigotas. Claro, chega uma hora que a célula não comporta, né? Ela rompe-se, e ao se romper, a forma mastigota cai na circulação sanguínea e vira essa forma aí, já com flagelo, e esse flagelo permite uma movimentação adequada do Trypanosoma pela
corrente sanguínea, permitindo que ele alcance outros tecidos, tá? Entre eles o tecido cardíaco. Então, a forma tripomastigota é a forma extracelular. A forma amastigota é a forma intracelular. Tá? Como que ele se locomove? Ele tem todo um sistema ali de flagelos, tá? Ligados ali numa região que é riquíssima em DNA mitocondrial, que gera toda essa energia que a gente chama de cinetoplasto, certo? Já no barbeiro, ele fica numa forma que a gente vê epimastigota, quando está dentro do tubo digestivo ali do bichinho, e na região do reto, ele fica na forma tripomastigota, a forma flagelada, certo? Essa é a pior, né? Porque ele fica ali na região do reto do barbeiro, quando o barbeiro defeca e a gente se auto-inocula ao coçar a região pela sensação de prurido que a picada do barbeiro gerou, a forma que vai ter contato inicial com a gente é justamente essa forma flagelada, essa forma que está pronta ali para ter tem toda essa capacidade cinética de mover-se por esse tecido, tá? Então, na região das glândulas salivares, na região do reto, a gente tem essas formas tripomastigota. Só relembrando, a forma mastigota é intracelular, tripomastigota é a forma do Trypanosoma cruzi, depois que ele rompe a célula e vai para a corrente sanguínea, mas está presente também no reto do barbeiro, e a forma epimastigota, que está ali no tubo digestivo do inseto. Tá? Como que ocorre a infecção? Né? O barbeiro, durante a noite, tem hábitos noturnos, a gente está dormindo, ele chega, pica a região que está descoberta, tá? Geralmente a gente se cobre, deixa o rosto de fora, então ele vem nessa região, acaba picando ela. Ao picar, logo em seguida ele defeca. Lembra, né? No reto tem as formas tripomastigotas, então elas saem junto ali nas fezes. Pela sensação de prurido, a reação inflamatória local que a picada causa, a gente coça o local e acaba se auto-inoculando, tá? Essas formas tripomastigotas chegam ali tem contato com o nosso sistema imunológico, né? Os macrófagos vão lá, identificam aquele parasita e acabam fagocitando ele, certo? Só que quando fagocita, aí o tripanossoma é esperto, ele entra nessa forma mastigota, fica ali protegido, se multiplicando, até que rompe o macrófago, adquire novamente a forma tripomastigota e vai infectar outros órgãos, certo? Em cerca de uma semana, a gente tem mais de 9 gerações aí dessas formas do Trypanosoma cruzi no nosso organismo. Então, ele tem uma taxa de multiplicação bem rápida. O quadro clínico, com tudo isso que acontece, é surpreendente que a maior parte dos casos é, na verdade, de pacientes desenvolvendo formas assintomáticas da doença, principalmente na fase aguda. O paciente pode abrir o quadro sem sintoma nenhum, ou com sintomas bem discretos, bem frustros, de forma que a gente não consegue de cara fechar ou sequer desconfiar que o diagnóstico é de doença chagásica. Tanto que hoje um dos nossos desafios é detectar marcadores, maneiras de identificar o paciente enquanto ele ainda está nessa fase assintomática, sobretudo indivíduos que moram aí em regiões de alta prevalência ainda de doença de Chagas, certo? Existe, claro, a fase aguda sintomática. Tá? Isso a gente viu bastante nesses casos de transmissão oral, porque o paciente gerava uma carga de parasitemia tão alta que ele já entrava ali com um quadro clínico bem exuberante. Mas, olha, pode cursar com febre, qualquer coisa, qualquer processo infeccioso pode gerar febre. Ele fica com dispneia, linfadenopatia, hepatosplenomegalia. E aí a gente pensa em malária, leishmaniose, o diagnóstico diferencial é amplo. Então, o que ajuda muito a gente nesse momento são os critérios, as características epidemiológicas do paciente, certo? Saber que naquela região tem uma incidência maior de doença de Chagas e lembrar, a gente tem que lembrar, fazer esse diagnóstico diferencial frente a esses quadros, tá? É muito bonito a gente pensar sempre em malária, leishmaniose, pensa numa síndrome lá X, pensa em lúpus, pensa num monte de quadros clínicos aí que a gente encontra mais nos livros, mas vamos lembrar que no nosso país ainda há uma incidência relevante dessa doença
e que a gente só vai diagnosticá-la se a gente lembrar que existe essa possibilidade, que existe esse diagnóstico. Felizmente, às vezes, o quadro clínico também vem com outras pistas, né? Quando ele pica, geralmente, essa região, ele gera um baita processo inflamatório, que às vezes pode se caracterizar por um edema bem importante no local da picada, que foi conhecido como sinal de Romanin, ou se ele pica em outro local da pele, pode gerar um infiltrado inflamatório também, que a gente chama de chagoma cutâneo, tá? Aqui a gente tem um exemplo, tá, do sinal de Romanin. Vocês veem que é uma alteração unilateral, o olho da criança ali quase todo fechado, né? É um edema bem importante. E na presença dessa alteração e com a suspeita epidemiológica, a gente imediatamente pensa na possibilidade de doença de Chagas, certo? E quando ele chega ali na região da pele, ele pode gerar esse tipo de lesão aqui, que tem essas bordas mais elevadas, mal delimitadas, com um centro um pouco mais hiperemiado, que é justamente o chagoma cutâneo. Tá? Casos fatais, infelizmente, podem ocorrer. O cara pode abrir o quadro ali já com uma miocardite gravíssima, com uma meningoencefalite, às vezes tendo complicação com bronquopneumonia bacteriana, tá? Novamente, a gente viu muitos casos assim durante esses surtos aí relacionados à altoparasitemia pela ingesta do açaí contaminado com Trichonossoma cruzi, tá? E aqui um exemplo de imagem, né, com uma imagem histológica mostrando toda a destruição ali das fibras miocárdicas geradas por esse intenso processo inflamatório da miocardiopatia chagásica, tá? Então, a miocardite aguda pode levar o paciente a óbito, não só pelo fato de gerar um quadro de sepse, não só por levar um quadro de insuficiência cardíaca, mas por desenvolver essas áreas fibróticas que vão aumentar o risco de curto-circuito, né? Lembra, quando a gente tem fibrose no coração, a gente aumenta o risco, aumenta a probabilidade do paciente desenvolver arritmias complexas, arritmias graves, como um ataque cardíaco ventricular, certo? Fora ali da fase aguda, vamos lá, o indivíduo teve todo esse quadro exuberante, ou então teve um quadro com poucos sintomas, mas enfim, teve a fase aguda dele. Ao término dessa fase aguda, os protozoários que não forem eliminados pelo nosso sistema imune, eles vão ficar lá quiescentes, vão ficar viáveis, certo? Vão ficar dentro de células, entrando num período de latência que pode durar décadas, tá certo? Então, é aí que se inicia a fase crônica da doença de Chagas. Essa fase crônica pode ser uma fase crônica indeterminada, tá? Onde o paciente não tem sintoma nenhum, ele descobre por acaso que tem doença de Chagas, né? Faz um exame, vai doar um sangue, faz uma sorologia e descobre que tem doença de Chagas, ou tem um primo, um pai que tem doença de Chagas e, por curiosidade, quer fazer a sorologia também. Enfim, às vezes, nessa forma crônica indeterminada, a gente acaba identificando a doença de maneira acidental mesmo, tá? E pode ter a forma crônica cardíaca e a forma crônica digestiva. O escopo dessa apresentação hoje para o Congresso vai ser só essa forma crônica cardíaca, tá? Na forma crônica indeterminada, aquela sem sintomas, o indivíduo pode permanecer nessa fase por décadas, tá? Sem sonhar que é portador da doença de Chagas, é a maioria dos indivíduos, tá? Independente dele ter tido uma forma aguda sintomática ou uma forma aguda assintomática, justamente devido àquele mecanismo que eu expliquei no começo, que o parasita fica num equilíbrio entre o hospedeiro e sua própria atividade inflamatória. Então, a gente passa anos a fio sem manifestar nenhum sintoma, certo? E nessa fase, o diagnóstico acaba sendo acidental, como eu falei. Você faz uma sorologia no paciente, às vezes um exame parasitológico detecta alteração, ou indiretamente. A gente pensa nisso, isso ocorre muito no dia a dia, no consultório de cardiologia. Às vezes o indivíduo vem fazer um exame pré-operatório, vem fazer um check-up, e tem lá um eletrocardiograma, e quando você olha o eletrocardiograma, tem isso aqui, tá? Um bloqueio de ramo direito, tá? É bem característico dessa doença, bem clássico, entre as várias alterações eletrocardiográficas que ela pode causar, essa alteração aqui de bloqueio de ramo direito. Só para a gente dar uma olhadinha,
A gente tem um QRS largo aqui, tá? Maior do que 120 milissegundos, maior que 3 quadradinhos, tá? Ou seja, ele não está sendo conduzido de maneira rápida, tem um atraso aí. E cada complexo do QRS está sendo gerado por uma onda P. Tem onda P aqui, tem onda P aqui, então o átrio contrai e gera uma contração ventricular. Por que está alargado, então, o QRS? Porque tem um bloqueio de ramo aí. Então, o estímulo está sendo conduzido de maneira lenta. Primeiro, um lado do coração é despolarizado para depois o outro ser despolarizado. Isso aqui é um bloqueio de ramo direito, tá? Tem esse padrão clássico, que é o RS, R' em V1, tá? Com o R' maior do que o R inicial, e tem um empastamento final do QRS, uma onda S mais alargada, tá? Quando a gente olha para V5, V6, olha aqui essa onda S bem alargada. Você tem o R inicial, seguido de um S bem empastado. Aqui a mesma coisa, V1 e a VL. O R inicial seguido de um S bem empastado, tá? Isso aqui é um bloqueio de ramo direito. Há também nesse elétron um bloqueio divisional anterior esquerdo, mas não vou entrar nos detalhes dessa alteração agora, tá? O que eu acho importante de vocês terem em mente aqui é que peguei um paciente com eletrocardiograma de bloqueio de ramo direito, de uma zona endêmica de doença de Chagas, e é um indivíduo rígido, jovem, não tem nenhuma outra doença, nada que justifique ele ter esse bloqueio de ramo direito. A gente tem que pensar na possibilidade de doença de Chagas. Tá? Lembrando que bloqueio de ramo direito pode ter várias causas e pode ocorrer até de maneira idiopática, de maneira natural. O indivíduo sem que aquilo gere qualquer tipo de conotação mais grave na vida dele. Tá? Mas é um achado que deve despertar, pelo menos, a nossa atenção. Tá? Doença de Chagas pode cursar com outras arritmias também, pode cursar com fibrilação atrial, pode cursar com plano atrial. Lembrem, é um paciente que na forma chagásica, que na forma de miocardiopatia chagásica, ele pode perder toda aquela arquitetura de fibras miocárdicas, toda aquela integridade. Então, ele pode gerar áreas de fibrose, pode gerar todo aquele quadro de insuficiência cardíaca, isso aumentar dilatação das câmaras esquerdas do coração, não só baixando a fração de ejeção do ventrículo esquerdo, né, gerando um quadro de insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, mas estirando essas fibras dos átrios, tá? Facilitando essas arritmias por micro-reentrada, como é o caso da fibrilação atrial. Só para lembrar, na FA, né, na fibrilação atrial, a gente tem um ritmo irregular, irregularmente irregular. Isso é uma forma que a gente tem para dizer que o ritmo não respeita padrão nenhum. Você não consegue prever onde vai cair o próximo batimento. Ah, Descartes, existe algum ritmo que seja irregularmente irregular? Existe. Um bigeminismo, por exemplo. Você sabe que o ritmo está irregular, tem um batimento que está chegando mais precoce, mas você sabe que o próximo vai vir mais precoce. Ele tem uma regularidade. Na FA, não. É o caos total, um ritmo irregular sem ondas P's. E no caso do flutter, a gente pode ter um ritmo irregular também, mas tem essas ondas aqui que a gente chama de ondas em dente de serra, são as ondas F do flutter, tá? Você vê que ela sobe e desce, parecendo umas pontinhas ali de um serrote, certo? Então, na forma cardíaca, na forma crônica dessa doença, o paciente pode ter as alterações eletrocardiográficas, ele pode ter sintomas também, tá? Não só palpitação pura por arritmias, mas também o paciente pode chegar com todo aquele quadro riquíssimo, né, com critérios de Brannigan, tudo, paciente com dispneia paroxística noturna, dispneia aos esforços, edema de membros inferiores, presença de B3, cardiomegalia. Olha o tamanho desse coração aqui nessa radiografia, quando a gente compara o diâmetro desse coração, ele está maior do que um diâmetro ali de um hemitórax. Esse paciente está com índice cardiotorácico aumentado, tá? É um critério maior para diagnóstico de insuficiência cardíaca, né, pelos critérios de Brannigan. E a gente tem aqui, desse outro lado, essa imagem é uma ressonância, tá? E nessa ressonância a gente tem um ventrículo bem dilatado, certo? Olha o tamanho desse ventrículo, tá? Está bem aumentado, é um paciente com insuficiência cardíaca de etiologia chagásica e também um átrio aqui bem estirado, bem aumentado, certo? Aqui a gente tem uma peça
de necrópsia de um paciente que foi a óbito por miocardiopatia chagásica. Olha isso, o ventrículo esquerdo desse paciente está destruído, o direito também. Mas olha só, a câmara está bem aumentada, é um ventrículo esquerdo que se dilatou bastante, tá? E olha aqui na base, a gente observa essas pequenas, parecendo umas pedrinhas aqui, isso aqui são coágulos, certo? Olha aqui, esses coágulos aqui podem se formar devido não apenas ao processo de dilatação dessa câmara, mas também porque esse ventrículo esquerdo, o sangue vai passar de maneira mais lenta, tá? O sangue vai estar exposto a uma maior estase. E lembrando, o sangue parado vira coágulo, né? Então, quando a gente tem essa maior estase sanguínea em casos avançados de doença de Chagas, a gente pode ter a formação de coágulos, tá? Então, vocês veem que toda a arquitetura miocárdica fica bem comprometida, fica bem destruída nessa doença, tá? Aqui, essa imagem é de um capítulo que eu tive o prazer de escrever com o Dr. Abílio Fragata, que é um dos editores da Diretriz Brasileira de Doença de Chagas. E existe uma classificação para a doença de Chagas em alguns estágios, tá? A gente tem a forma indeterminada, aquela que eu falei, o indivíduo tem a sorologia positiva, você sabe que ele é portador ali do trypanosoma cruzi, mas não tem nenhuma repercussão clínica. Para esse paciente, a gente vai só acompanhar. A gente tem a forma cardíaca, tá? Sem disfunção ventricular, aquele indivíduo que tem um comprometimento cardiológico, ele já tem seu bloqueio de ramo direito, ali já tem algumas alterações, mas totalmente assintomático. A gente tem a forma cardíaca B2, né, que é um indivíduo que está assintomático, mas já tem uma disfunção daquele ventrículo esquerdo, e a gente tem a forma C também, né, o estágio C, que é o paciente que já tem uma disfunção grave também, só que esse já tem sintomas. O prognóstico desse paciente é muito pior. Ele já começou a desenvolver sintomas de insuficiência cardíaca. Esse paciente aqui ele já tem uma prioridade maior quando a gente pensa até para a gente até pensar na possibilidade de transplante cardíaco. Tá? O estágio D, então, nem se fala. É um indivíduo que, além de ter uma disfunção grave do ventrículo esquerdo, a gente já está com tudo na prescrição. Sabe aquela prescrição bonitinha, cheia de medicamentos? O indivíduo está com beta-bloqueador, está com IECA, está com diurético, está com espironolactona, está com tudo e continua com sintomas. O indivíduo que já está refratário à terapia medicamentosa oral, certo? No tratamento clínico otimizado, às vezes é um indivíduo que já está também com dispositivos que assistem aquele ventrículo, tá com dispositivos que melhoram a contração daquele ventrículo esquerdo, e mesmo assim o indivíduo segue sintomático. Esse paciente é mais grave, esse paciente tem uma prioridade muito maior quando a gente pensa na possibilidade de transplante cardíaco, tá? Tem um trabalho feito por um brasileiro também, o Hassi, que identificou algumas alterações que, quando presentes, indicam pior prognóstico. A gente tem como hoje, até por dados clínicos, identificar os pacientes com doença de Chagas que têm uma chance maior de morrer, certo? E claro, são pacientes mais graves. A gente consegue estimar essa mortalidade em 5 a 10 anos. Não tem que decorar isso aqui, tá? Não decora. Mas só saber que pacientes chagásicos do sexo masculino, pacientes que têm arritmias graves ali no eletrocardiograma, pacientes que já estão, igual aquela foto anterior, já tem uma cardiomegalia, e pacientes que são muito sintomáticos, eles têm um risco maior de mortalidade, certo? E veja, não é um risco pequeno. Quanto mais pontos ele possui nesse score de Hasse, a mortalidade em 10 anos pode chegar até 84%. Ou seja, o indivíduo tem 16% de chance de não estar morto em 10 anos. Então, claro, essa população vai receber uma prioridade muito maior em relação a medidas, tá, como o transplante cardíaco, certo? O diagnóstico na fase aguda, quando a gente tem aquelas formas tripomastigotas ali circulando de maneira bem ativa no nosso sangue, ela pode ser realizada através até mesmo do exame da gota espessa, tá certo? Através de métodos de visualização direta do trypanosoma na forma tripomastigota, através do PCR. Às vezes você pega aquele indivíduo que o exame da gota espessa não está ajudando, o PCR você não consegue ele fácil,
mas o indivíduo está com baita linfonodo ali. Você acaba fazendo a biópsia dele, manda o material ali para análise e detecta alterações ali geradas por conta da doença de Chagas. Tá? Na fase crônica, a gente lança mão de métodos como sorologia, métodos de imunofluorescência, imunodiagnósticos. Em relação à abordagem desse paciente no pronto atendimento, numa emergência, no ambulatório, vou falar primeiro aqui dos quadros mais agudos, tá? Aquele paciente que chega para a gente com insuficiência cardíaca aguda. Vamos supor que o indivíduo acabou de contrair doença de Chagas porque consumiu muito açaí, estava contaminado, fez uma baita de uma parasitemia e abriu um quadro ali de miocardite aguda. Nesses pacientes, a gente vai realizar aquele MOG, né, monitorização, oxigenação se necessário, pegar um acesso venoso, recebendo o paciente ali com insuficiência aguda, insuficiência cardíaca aguda, ou uma descompensação, o paciente com miocardiopatia chagásica crônica, tá, com IC, né, que descompensou o seu quadro de base, você vai monitorizar esse paciente. Se ele estiver chocando, se ele estiver ali com comprometimento hemodinâmico importante, aquele paciente que está com gesto, mas que também está com uma perfusão comprometida, está rebaixando ali o nível de consciência, a gente vai considerar a utilização de drogas vasoativas, como é o caso da bumetanina, que tem um efeito inotrópico, em pacientes com IC, como é o caso também da norepinefrina, que a gente pode utilizar pelo efeito vasoconstritor e um efeito também inotrópico que ela tem, certo? A gente vai monitorizar, utilizar todas essas drogas ali no ambiente onde o paciente esteja bem controlado, no ambiente de terapia intensiva. E outra coisa que é bem do dia a dia de quem trata pacientes com insuficiência cardíaca é o paciente chegar com uma perfusão ok, tá? A perfusão dele está boa, mas o paciente está com dispneia paroxística, dispneia aos esforços. Você vai auscultar o tórax do paciente, tem estertor até o ápice. O paciente está totalmente congesto. Esses pacientes que estão no que a gente chama de estágio B, né? Naquela classificação hemodinâmica, o paciente que está congesto, mas que está quente, né? Está com a perfusão preservada, eles tendem a responder bem também à diurético terapia. Certo? Em relação aos casos crônicos, mas que estão ali compensados, a gente utiliza alguns medicamentos, tá, para manter esse paciente não só compensado, mas para reduzir a mortalidade do paciente. Tá? Tem dois tipos de drogas principais, as drogas que na IC vão reduzir mortalidade e as medidas que a gente vai utilizar medicamentosas ou não medicamentosas para controle de sintomas. Tá? Entre as drogas que vão reduzir mortalidade, os beta-bloqueadores, carro-chefe. Antigamente, o paciente chegava a ser descompensado, a gente tirava o beta-bloqueador. A gente tenta manter o máximo possível, reduz um pouco a dose, adapta o máximo possível para manter aquela medicação na prescrição do paciente. Então, os beta-bloqueadores, carro-chefe ali no tratamento da insuficiência cardíaca. Quando eu falo de beta-bloqueadores na IC, eu estou falando de carvedilol, bisoprolol, metoprolol, succinato de metoprolol, certo? Lembra da utilização de ECA e BRA, tá? Vão agir todo aquele mecanismo do remodelamento cardíaco, né? A gente vai inibir o sistema renina-angiotensina-aldosterona utilizando essas drogas, tá? Nunca utilizar as duas juntas, ou o paciente vai utilizar IECA ou vai utilizar BRA. No contexto de C, a gente tende até a dar uma preferência maior para os IECAs, devido ao corpo de estudos dessa droga ser um pouco maior, tá? A espironolactona pode ser utilizada também em pacientes com fração de ejeção ali bem reduzida, certo? Menor do que 35%. E para o controle de sintomas, como eu falei, a diurético terapia, tá? Nos pacientes com C, prescrever furosemida, tudo. Mas veja, não é só a furosemida. Você tem que conversar com aquele paciente, fazer ele entender a necessidade de reduzir a ingesta hídrica. Então, quem já passou aí em enfermaria de clínica médica ou de cardiologia, não raro se olha lá na prescrição, está lá, restrição hídrica, 1.000 ml por dia, 1.500 ml por dia. É uma maneira da gente controlar também e reduzir o risco desse paciente ficar encharcado, reduzir o excesso de volume. Então, não adianta só dar diurético, o paciente vai em casa e toma 3 litros de líquido por dia, líquido que está no feijão, que está numa melancia, líquido que está ali no suco do paciente.
Então, a gente tem que ter esse cuidado também, tá? Em algumas situações, quando principalmente pacientes com bloqueio esquerdo, paciente que está com classe funcional mais avançada, a gente pode considerar a terapia de ressincronização cardíaca, tá? Em pacientes onde a gente quer fazer prevenção primária ou secundária de morte súbita, a gente pode utilizar o cardiodesfibrilador implantável, tá? E tudo isso, durante todo esse processo, todo o acompanhamento da vida dessa pessoa, a gente vai estar sempre observando, cogitando a possibilidade, em algum momento, esse paciente já entrar ali na fila do transplante cardíaco, certo? Em relação às arritmias, como eu falei, todo aquele substrato inflamatório facilita a formação de áreas de fibrose, essas áreas de fibrose vão gerar, vão ser focos ali de curto-circuito, focos de formação de arritmia. Nessas situações, sobretudo na miocardiopatia chagasca, o paciente que está tendo TVNS, ou tem uma taquicardia ventricular não sustentada, ou tem extrasístoles ventriculares muito frequentes, está com uma alta densidade, a gente tenta utilizar medicamentos antiarrítmicos, como é o caso da amiodarona, que tem indicação nesse contexto, tá? Um antiarrítmico classe 3, tá? Ali a classe 1 é a classe de evidência, tá? Em relação às arritmias, a gente pode realizar ablação também, se o paciente tem taquicardia ventricular, seja uma taquicardia subepitática, a gente pode considerar o procedimento de ablação. O que é ablação, pessoal? É um procedimento onde a gente vai com o catéter até o coração, quase parecido com um cateterismo mesmo ali para colocar um stent, para fazer uma angioplastia, mas nesse caso a gente faz todo um mapeamento elétrico do coração, identifica o local onde aquela arritmia está nascendo e queima ela, desativa ela, certo? E nos indivíduos recuperados de morte súbita, ou aquele paciente que teve um quadro de síncope, tudo com fração de ejeção reduzida, mesmo aquele 35%, a gente considera o implante do cardiodesfibrilador. Aqui só um exemplo de como funciona a ablação, tá? Esse aqui é um mapa elétrico do coração, o catéter ele vai lá e a gente consegue mapear todas as diferenças de voltagem que estão ocorrendo nesse coração. Uma vez identificado o local onde a arritmia está nascendo, a gente faz o procedimento de desativação dela, né, de ablação. A gente queima aquele local. E aqui a gente tem um cardiodesfibrilador implantável, tá? Vocês veem que ele detecta uma arritmia aqui de QRS largo, uma arritmia complexa, uma arritmia que está colocando em risco ali a vida do paciente, e ele dispara um choque, tá? Ele desfibrila ali o paciente. Claro, é uma sensação horrível, né? Mas salva a vida ali do indivíduo num evento desse, tá certo? Em relação à terapia de ressincronização cardíaca, como a gente está falando de miocárdios que tem muita fibrose, nem sempre os pacientes com insuficiência cardíaca chagasca são bons respondedores à terapia de ressincronização cardíaca. Tá? Em relação ao tratamento, falando tudo isso, etiologia, diagnóstico, quadro clínico, bora falar agora do tratamento. Com tratamento, a gente tem no Brasil o benzonidazol, que é o Roxagan. O Nifurtimox tem nos Estados Unidos, tudo, mas também não é tão efetivo assim. Tá? Quando que a gente vai utilizar esse benzonidazol? Naquele indivíduo com a forma aguda da doença. Tá? Tem outras situações que eu já vou falar, mas o benzonidazol ele é muito útil para aquela forma, para destruir aquela forma tripomastigota, aquela forma flagelada, aquela forma que está viajando na circulação sanguínea. Ele tem uma boa ação contra essa forma. Aquela forma mastigota que está dentro da célula protegida, o benzonidazol não é eficaz, tá? Infelizmente. Então, por isso que, às vezes, o paciente que melhor responde ao benzonidazol é o paciente na forma aguda, porque ele está com parasita lá na circulação sanguínea dele, com uma alta carga. Então, ele tende a responder bem a esse tipo de tratamento diferente da insuficiência cardíaca crônica. Tá? Isso aqui é um trabalho muito famoso, está publicado no New England, o Instituto de Pavnes participou também desse trabalho, que foi o Benefit, que mostrou o seguinte: quando você pega o paciente com miocardiopatia chagasca crônica e divide a população, e dá placebo para alguns, e dá benzonidazol, não teve tanta diferença.
repito, desonidazol, o Roxagan, ele é muito útil na forma aguda da doença, quando a gente tem tripomastigotas viajando. Na forma crônica, não mostrou tanta diferença. Aqui as curvas, tá? Comparando os dois, as curvas até se dissociam um pouco após 5 anos, tá? Mas convenhamos, né? Um medicamento que demora 5 anos para começar a fazer o efeito, provavelmente não é ele que está gerando esse efeito, tá? Então, foi um trabalho que trouxe muita expectativa para a gente, né? Mas acabou não mostrando tanta diferença ali em relação a mudar a história natural dessa doença dos pacientes com miocardiopatia chagásica crônica. Tá? Na fase aguda, então, a gente pode utilizar o Roxagan, pode utilizar o benzodazol, né? Mas na fase aguda, mas na fase crônica, o efeito não vai ser tão benéfico assim. Então, quando que a gente utiliza o benzonidazol no tratamento para a doença de Chagas? Em casos agudos, em casos de crianças, tá? Lembra do que eu falei também, né? A criança, quando nasce ali, recém-nascido, que foi contaminado por uma mãe que é chagasca. Em casos de reativação, o que é isso? Aquele indivíduo que tem doença de Chagas, piorou, a gente considerou o transplante cardíaco, fez um transplante cardíaco e no pós-transplante estava tudo indo muito bem, de repente ele começa a apresentar alterações ali de queda de fração de ejeção, alterações ali que levam à suspeição de reativação da doença de Chagas. Aí a gente não perde tempo, a gente a trata o mais rápido possível, tá? Ah, Decato, mas pode reativar? Pode, pode. Quando a gente faz o transplante cardíaco, lembra, o indivíduo vai estar tomando altas doses ali de medicamentos imunossupressores. Então, isso baixa a defesa do organismo, a defesa imunológica, e facilita a disseminação desse parasita. Então, as formas que ficaram viáveis voltam para a circulação sanguínea e podem atacar novamente o coração, em caso de contaminação acidental, que não deixa de ser um caso agudo também, né? Casos não consensuais, tá? Forma indeterminada, tá? O paciente só tem a sorologia positiva, vou dar Roxagan aqui para ele. Não tem consenso, não tem uma indicação para esse tipo de cenário, tá? Ou ausência de lesões graves, ou ausência de lesões digestivas, também não é um indicativo de utilizar o medicamento. Aqui do nosso capítulo também, e a dose que a gente utiliza para o tratamento da doença de Chagas nessas fases agudas, ou em crianças, também é de 10 miligramas por quilo dia por 60 dias. Então, o indivíduo vai ficar 2 meses tomando esse medicamento. E não é um medicamento inócuo, tá? Ele pode causar linfoma, polineuropatia periférica, leucopenia, dermatite. Então, não é um tipo de medicamento que, vamos liberar esse medicamento mesmo sem ter eficácia para todos os chagascos, porque mal não vai fazer. Faz mal, sim, infelizmente. Tá? Às vezes, até durante o curso ali do tratamento de uma forma aguda, você precisa interromper o tratamento porque o indivíduo começou a fazer leucopenia, começou a fazer alterações ali graves relacionadas ao uso do benzodiazol. Tá? Claro, a profilaxia dessa doença, hoje muito melhor controlada do que há 50 anos atrás, devido às medidas de promoção de educação ambiental e sanitária, o combate àquele vetor, tá? O barbeiro, o controle também dos doadores de sangue, o controle do pré-natal, identificando essa mãe que é portadora ali da doença de Chagas o quanto antes, tá? Já realizando também um exame imediato ali do recém-nascido. Então, tudo isso, pessoal, tem levado ao melhor controle dessa doença, mas ela ainda não está erradicada, principalmente aqui no Brasil, tá? A gente, infelizmente, ainda vai ouvir falar bastante aí de doença de Chagas, mas é uma doença que só pode ser diagnosticada se a gente pensar na possibilidade daquele indivíduo que está chegando lá, como eu citei, com hepatomegalia, com febre, com dispneia, quando a gente pensar na possibilidade de ser doença de Chagas também, certo? Então, é uma doença prevalente, mas que está muito melhor controlada do que alguns anos atrás. E o tratamento dela ainda é muito frustro. A gente não tem um medicamento efetivo para esses casos crônicos. Acaba sendo os mesmos medicamentos que a gente utilizaria ali no contexto de uma insuficiência
cardíaca, tá? Que vai utilizar IECA, ou vai utilizar para beta-bloqueador, espironolactona, considerar transplante do paciente. Então, não tem um medicamento hoje que mude a história natural dessa doença. Daí a importância dessas medidas profiláticas, tá? Quero agradecer novamente ao convite para estar conversando aqui com vocês um pouco sobre esse tema aqui de cardiologia, parabenizar CONAS aí por esse evento, tá? E que tenham um bom congresso aí.